Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 186. Recebemos o professor Diego Augusto Diel para uma conversa sobre direitos humanos na América Latina. Falamos também sobre a perspectiva descolonial, Henrique Dussel, Miroslav Milovic e muito mais. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. De modo intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que é o primeiro de uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Lembrando que você pode encontrar no nosso site, filosofiapop.com.br, mais informações. A gente tem também perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter e em outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com o Diego Diel sobre direitos humanos na América Latina. A gente recebe aqui direto de Jataí o professor Diego Diel, diretor do instituto que eu trabalho aqui em Jataí, e agora ele é coordenador do mestrado em Direito da UFJ, é isso, Diego? Isso mesmo, eu estou na função de diretor pro tempore do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFJ, função que eu exerço já tem 3 anos. Acabamos de ter essa excelente notícia da aprovação do mestrado acadêmico em Direito na UFJ, que vai ter como área de concentração Direito e Desigualdades Sociais, e estamos trabalhando nessa proposta já há um bom tempo, né? Eu fui o coordenador do trabalho que elaborou a proposta, e pelas regras da CAPES eu serei o primeiro coordenador do programa por ter sido o proponente na CAPES dessa APCN, que foi aprovada na semana passada, exatamente uma semana hoje está completando dessa notícia boa que a gente recebeu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos, né? E eu vou fazer a pergunta básica sobre o que é direitos humanos, para a gente poder dissecar já também o que eles não são. Muito bem. Eu fiz uma tese de doutorado em Direito sobre filosofia dos direitos humanos desde a América Latina e desde a filosofia da libertação, que não tem só a versão do professor Henrique Dussel, né? Tem outras vertentes, mas eu trabalhei mais com a perspectiva dele, né? E também com o pensamento descolonial, né? Eu faço questão de enfatizar o S, tem esse debate, né? Se seria o giro decolonial ou descolonial, e como é um pensamento que nasceu de acadêmicos latino-americanos em universidades dos Estados Unidos, o que pegou foi o decolonial sem S, né? Mas aí, trazendo para a nossa língua, né? Seria descolonial com S, e detalhe é que na minha tese ainda não tem o S, né? Então, é um debate que eu fui me apropriando e, num primeiro momento, fui meio refratário a essa inovação do S, mas hoje eu me convenci de que é necessário reivindicar esse lugar linguístico, né? Agora você vai ter que explicar o peso desse S, para que as pessoas também entrem nessa briga. Claro, com certeza. Então, como eu disse, num primeiro momento eu mesmo não dei lá a devida importância para essa questão, mas hoje eu vejo que ela é importante, né? Porque a língua, ela não é só um instrumento de comunicação, mas é uma ferramenta de poder também, né? E como o pensamento descolonial, ele constrói a tese da colonialidade do poder, mas também a colonialidade do saber, e a língua é uma forma de saber e de poder, então, a partir do momento em que a gente aceita, aqui no Brasil, né, ou nos países de língua portuguesa de um modo geral, o decolonial sem S, a gente está aceitando uma tese tal como ela veio das universidades norte-americanas, né, da anglofonia, de um modo geral. E isso é uma forma de reprodução da colonialidade do saber, né? Então, se a gente quer se apropriar do debate sobre o pensamento descolonial,
é necessário que a gente se aproprie desde a nossa realidade e faça a disputa simbólica que também está na língua, né? E, portanto, aceitar sem questionamento a anglofonia, aceitando o decolonial sem S, gera um problema que é exatamente a falta de reflexão sobre o que representa a mera aceitação sem crítica, sem debate, do decolonial sem S, né? Então, é uma disputa epistêmica que está colocada e que não é uma questão meramente formal, mas é de uma postura sobre como nós recebemos esse pensamento fundamental, mas que está sendo produzido em universidades do centro do Império, né? Então, seria um pouco esse o debate. Tá. Agora, como que... vamos voltar agora aos direitos humanos, né? Voltemos. Eu acho que aí você fez toda uma história para mostrar o que eles são e o que eles não são. Então, essa é a questão, né? Exatamente. Eu começo a minha tese tentando mostrar o que os direitos humanos não são, né? Fazendo uma crítica da história convencional dos direitos humanos, que seria essa história da modernidade, e aí é necessário fazer uma crítica da forma como convencionalmente se vê o nascimento da modernidade. Para isso, eu me valho muito das obras do professor Henrique Dussel, né? Entendendo que a modernidade não é um fenômeno intra-europeu, né? Mas que a modernidade só nasceu com a conquista da América a partir de 1492, que coloca para os europeus um novo mundo, uma nova problemática, né? E o face a face com o ameríndio, ele gera nos europeus um debate que não existia antes, né? Que é o debate sobre o caráter do humano, num primeiro momento, né? Vamos lembrar que os europeus, no início da conquista da América, tinham dúvidas sobre a humanidade dos ameríndios, né? E o próprio termo indígena é um termo que foi criado, construído pelos europeus e que funcionou como uma máscara colocada à força sobre as várias etnias que estavam na América de um modo geral, né? Mas que não representa a verdadeira subjetividade, a verdadeira identidade dos povos que estavam aqui no Novo Mundo. E os europeus, então, se perguntaram num primeiro momento sobre a humanidade dos índios, né? E constatada a humanidade deles e delas, o outro debate que surgiu foi sobre a racionalidade desses povos, o que levou os europeus a reelaborarem toda a concepção deles sobre o que seria a razão humana, a racionalidade humana, né? E então, diferente de um Habermas que vai colocar o início da modernidade lá no Renascimento Cultural ou na Reforma Protestante, diferente de um Wallerstein que falava num sistema mundo moderno que nasce em 1492, mas que já seria uma razão moderna a partir de fundamentos intra-europeus. O professor Henrique Dussel ele coloca o ano de 1492 como o ano-chave do nascimento da modernidade, porque modernidade é colonialidade, é um debate que o Aníbal Quijano faz desde o pensamento descolonial, e sendo colonialidade, a modernidade não poderia nascer antes de 1492, né, que é a data significativa em que começa a conquista da América, né, e o encobrimento do outro, que deixa de ser a subjetividade étnica autônoma para se tornar um índio, segundo a máscara que vai ser colocada pelos europeus em cada um desses povos. Então, essa é a primeira desconstrução, é a desconstrução que remete a uma leitura não eurocêntrica dessa história, a história da conquista da América, da colonização da América e de como os europeus saíram de uma condição periférica e subdesenvolvida
para a condição de povos dominadores do mundo, não em 1492, mas só após as revoluções burguesas e após a Revolução Industrial. Eu recordo até hoje que o meu primeiro encontro com Dussel no México, ele me chamou a atenção para a importância do último livro do professor André Gunder Frank, chamado Reoriente, né? Porque o Dussel trabalhou durante muito tempo com a tese do professor Wallerstein, a tese de que a Europa era periférica durante o período medieval, né, ou chamado, aspas, medieval, e o Wallerstein acredita que a Europa se tornou o centro do mundo a partir de 1492, que é o ano em que nasce o sistema mundo. Porque enquanto a América não está no sistema mundo, não há sistema mundo, mas a partir do momento que os europeus conquistam a América, há sistema mundo, e, na opinião do Wallerstein, esse sistema mundo já é dominado pelos europeus desde 1492. Pois bem, a tese do Gunder Frank é que não, o sistema mundo começa em 1492, mas ele começa com a dominância dos povos asiáticos, porque os europeus não lançaram grandes navegações para as Índias, né? E aí é Índia e China, sobretudo, simplesmente para comprar especiarias, né? Eles foram atrás das grandes mercadorias desenvolvidas naquele tempo, que eram a porcelana, a seda, que era a base do tecido, né? E os europeus eles não tinham o que oferecer nesse comércio com os asiáticos. A única coisa que eles tiveram a oferecer nos primeiros séculos foi o ouro e a prata que eles roubaram da América, né? Sobretudo da América Latina, e com o ouro e a prata da América, que eles levavam nos navios para as Índias, né, e para a China, eles conseguiam ter acesso àquelas mercadorias que eram as mais desenvolvidas daquele tempo, e com isso tiveram todo um período de contato cultural, de assimilação de tecnologias, né? E de preparação das bases para o que foi muito tempo depois, né? 3 séculos depois, a Revolução Industrial, que nada mais foi do que uma revolução de substituição de importações. Então, se eles importavam tecidos e porcelana da China, da Índia, com a Revolução Industrial, eles pararam de importar e passaram a se tornar exportadores. E, junto com a Revolução Industrial, veio o desenvolvimento da moderna tecnologia militar, e vai ser só no século XIX que os ingleses vão primeiro conquistar a Índia, né, e transformar a Índia numa colônia produtora de papoula, base da produção do ópio, que os ingleses vão tentar exportar para a China. O imperador chinês proíbe essa exportação, e daí vem as guerras do ópio, que a Inglaterra vence e submete a China. E então o último grande império da antiguidade, do período medieval, como é chamado nos livros eurocêntricos de história, esse último grande império cai e a Europa finalmente se torna dominante. Então, assim, isso é uma bomba, é uma mudança muito significativa no modo de pensamento do professor Henrique Dussel, porque ainda lá no 1492, o encobrimento do outro, ele tinha essa leitura wallersteiniana de que a Europa se torna o centro do mundo em 1492, e vai ser só na Política da Libertação, que é uma obra que o primeiro tomo vai ser publicado lá para 2008, mais ou menos, em que ele mostra que, na verdade, a Europa inicia um processo de amadurecimento. Então, a modernidade nasceu em 1492, mas é um processo lento, em que a Europa vai se tornando moderna e vai afirmando uma racionalidade moderna que só se torna completamente madura no século XVIII, né, com o Iluminismo, com a filosofia de Kant, com a filosofia de Hegel, com as revoluções burguesas e depois a Revolução Industrial. E é nesse processo que os direitos humanos são afirmados.
né? Porque os europeus precisaram reelaborar toda a sua noção sobre o que é o humano, o que é a humanidade, o que é a razão moderna, para então poder afirmar os direitos humanos, né? E aí eu me valho de uma obra que hoje é uma das grandes referências da filosofia e da história dos direitos humanos, que é a Invenção dos Direitos Humanos, da Lynn Hunt. E a Lynn Hunt é uma historiadora culturalista norte-americana que tem como tese a ideia de que, no século das luzes, do século XVIII, a burguesia liberal e iluminista ela propaga a sua concepção de direitos humanos por meio da literatura. E é a literatura das heroínas plebeias que são oprimidas pelos senhores feudais, pelos monarcas absolutistas, e essa literatura ela se espalha e gera um sentimento de empatia. Uhum. Só que qual que é o problema da Lynn Hunt? É que ela não se questiona sobre quem é a heroína desses romances, que geralmente é uma heroína mulher, branca, europeia e plebeia. Então, não há nenhum espaço ali naquela literatura da burguesia que se tornaria revolucionária e defensora dos direitos humanos para protagonistas que fossem ameríndias, que fossem escravas africanas que foram escravizadas e levadas para o Novo Mundo, né? Uma história de uma haitiana, por exemplo, que se rebela contra o regime colonial não é possível dentro daquela literatura. Então, há um limite para essa empatia, né? E há um limite na própria história eurocêntrica que a Lynn Hunt conta, né? Porque ela não se problematiza sobre os limites dessa literatura burguesa, que são os limites dos direitos humanos burgueses afirmados por essa burguesia revolucionária europeia. Então, quem será o primeiro crítico dos limites desses direitos humanos burgueses? Um jovenzinho de 25 anos que escreve uma obra intitulada Sobre a Questão Judaica, Karl Marx, né? E é interessante que hoje tem uma polêmica, né, entre os autores do pensamento descolonial sobre a validade ou não da obra de Karl Marx para o giro descolonial. Alguns acham que reivindicar Marx é reforçar a colonialidade do saber, o eurocentrismo, afinal de contas é um autor europeu, alemão, da metade do século XIX, né? Então, há os descoloniais que rechaçam Marx e há os descoloniais que entendem que não é possível uma crítica da modernidade e da colonialidade sem o pensamento de Marx. Dussel e Quijano estão colocados entre esses últimos, né, que reivindicam essa perspectiva. Então, eu diria o seguinte, que os direitos humanos são uma invenção correta, a leitura da Lynn Hunt, que não chega ao ponto de dizer que são uma invenção de uma burguesia liberal europeia colonial, né, que inventam a igualdade, que inventam uma certa liberdade, mas que, como dizia o Marx lá na Questão Judaica, é uma liberdade que, no caso da burguesia, se restringe à liberdade de comércio, né? É a afirmação do humano, só que não numa dimensão universal, como pretendia Kant, abstrata, mas do modo de humanidade que é compreendido por aquela burguesia liberal europeia do século XVIII e do século XIX. É bem curioso porque os mandinga lá na África, no século XII, eles fizeram uma carta entre eles, né? Em que eles afirmavam que no território deles não haveria mais escravidão e colocavam uma série de regras. E essa carta depois foi chamada de Carta de Direitos Humanos do Império Mandinga,
né, que seria anterior à Carta de Direitos Humanos Europeia, e seria justamente contra essa comercialização das pessoas, né, que eles estavam lutando lá no século XII. E aí vem a grande questão. Apesar dessa origem, o que a gente pode fazer com os direitos humanos? Como é que a gente pode, de alguma forma, redescrevê-los para fazer parte dessa luta descolonial? A primeira questão, né, é que há aqueles que entendem que nós não podemos reivindicar os direitos humanos porque eles são uma invenção dessa burguesia liberal, europeia, etc., etc., né? Agora, há uma outra posição que entende que, primeiro, a burguesia liberal europeia inventou os direitos humanos e usou ela como bandeira de batalha nas revoluções burguesas. Vamos lembrar que a independência dos Estados Unidos se baseou numa carta de direitos, que é a Constituição deles, né? E que só passou a ter validade a partir do momento em que eles aprovaram as 10 primeiras emendas, que são emendas de direitos individuais, direitos humanos. A primeira Constituição da França, que é de 1791, ela teve por base a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que é a carta de batalha da Revolução Francesa, era o conjunto de direitos que eles reivindicavam. A questão é que essa burguesia no poder, ela abandonou boa parte desses direitos humanos. Essa é uma primeira questão. E aí a classe dominada nesse novo regime, agora sob domínio da burguesia, se tornou a classe que passou a reivindicar esses direitos humanos, né, que passaram a ser reconstruídos e reinventados. Então, essa classe é o proletariado e ela vai reivindicar aqueles direitos humanos da burguesia, mas também outros direitos humanos que aquela burguesia não havia inventado. Essa é uma primeira questão. Então, o primeiro sujeito aí é o próprio proletariado europeu que estava sendo massacrado, explorado dentro do novo regime burguês que havia sido estabelecido. E a partir daí, outros direitos humanos, né, eles vão sendo inventados, reinventados, criados, construídos e reconstruídos continuamente. E dentre esses direitos humanos, a gente vai ter o que o pessoal do direito chama de segunda geração dos direitos humanos, que seriam os direitos trabalhistas, os direitos sociais, né, como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à previdência, assistência social, lidos enquanto direitos universais, e a gente vai ter novas e novas gerações que não vão se acabar, porque os direitos humanos eles se tornam uma verdadeira caixa de Pandora, né? Você abre aquela caixa e tira dali alguns direitos que tem como base a pura e simples ideia de que direitos humanos são direitos de seres humanos. A partir dessa ideia, qualquer ser humano tem direitos humanos e esses direitos humanos não são universais. Eles são uma construção histórica, cultural, relacionada a diferentes civilizações humanas e que tem como base a noção que cada cultura, que cada sociedade tem sobre o que é a vida humana com dignidade. Se a cultura ocidental moderna ela entende que uma vida humana com dignidade é uma vida baseada numa liberdade individual e no consumo de bens que garantem um mínimo de necessidades humanas satisfeitas, em outras culturas essa perspectiva ela é diferente. Ela não é necessariamente de uma vida individual, mas de uma vida comunitária. Ela passa pela satisfação de necessidades que não são puramente do estômago, mas também da fantasia e talvez, sobretudo, da fantasia, como dizia o velho Marx lá do Capital, né? Ou seja, o modo de ser humano, o modo de exercer a dignidade humana, ela é diferente em cada povo. E não há um dono dos direitos humanos, não há
um predomínio necessário de uma concepção contra a outra. E isso é o que permite que os direitos humanos sejam vistos como o modo ocidental de concepção sobre o que é a vida boa, a vida com dignidade, a partir da qual o Ocidente pode aprender com outras perspectivas, né? Como é o caso da UMA, que é uma concepção árabe sobre dignidade humana, como é o caso dos Svadharma, que é a concepção hinduísta, e a gente poderia colocar ela em confronto, né, e em diálogo com outras perspectivas ameríndias, africanas, etc., né? Entendendo aí que são dois rótulos europeus, né? O africano é uma máscara europeia, o ameríndio é uma máscara europeia, mas, né, entendendo que nós temos que dialogar com as diferentes concepções de vida digna dos guaranis, dos povos, enfim, Yanomamis, dos Quechua, dos Aymara, dos Mapuche, dos Mandinga na África, enfim, todos os povos têm uma concepção de vida humana com dignidade que são perfectíveis. Não existe cultura perfeita, né? Então, se a gente for analisar, tem problemas culturais, né? Em cada cultura que gera opressão, que gera vítimas, e eu queria invocar aqui uma ideia de um autor que nos deixou hoje, que é o Franz Hinkelamert, né? Que é um dos grandes professores do Henrique Dussel, e que fala que toda cultura ela é perfectível, né? Ela é falível, e toda cultura ela pensa uma dimensão de factibilidade dos seus conceitos, das suas concepções. E isso abre espaço para o debate sobre as opressões. Então, toda cultura ela tem uma concepção de mundo que gera a efetivação de certas perspectivas de mundo, de dignidade humana, mas que não são perfeitas, que são perfectíveis. E sendo perfectíveis, elas têm problemas, esses problemas são identificáveis na vitimização. Então, toda cultura tem suas vítimas. E o grande nó, a grande questão do debate atual sobre direitos humanos é que nós temos um império que carrega uma concepção liberal de direitos humanos e que quer impor a outras culturas essa concepção, né? E isso gera debates étnicos complexos, né? Dentro do próprio povo brasileiro, a gente tem um debate sobre algumas etnias que entendem como necessário o infanticídio da criança considerada deficiente, né? E aí a cultura ocidental moderna ela não aceita essa perspectiva, né? E aí isso gera um dilema moral de como é que a gente deve lidar com esse tipo de situação. A perspectiva imperialista de direitos humanos ela quer impor a concepção liberal e eurocêntrica sobre os outros povos em tudo aquilo que esses povos não convergem com a concepção de vida humana, de razão humana, de vida boa, que a concepção ocidental, liberal, moderna de direitos humanos carrega. Então, é com base nesses direitos humanos que os Estados Unidos estão autorizados a bombardear o Iraque, a bombardear o Afeganistão, a bombardear a Líbia, a fazer as suas guerras. Guerras de direitos humanos, né? Aqui o Olavo. Então, esses direitos humanos, né, que dizem, por exemplo, que uma criança não pode entrar aqui na live, né, porque isso aqui é coisa de adultos e tal, ela é uma concepção específica, de um povo específico, que não é melhor, né, e que também não é pior, é diferente. E essas diferentes concepções, elas precisam dialogar. Então, uma história realmente
mundial, universal dos direitos humanos, ela vai reconhecer que os direitos humanos são uma invenção ocidental moderna, mas que outros povos têm outras concepções que não são chamadas de direitos humanos, mas que refletem no seu modo de vista, né, na sua cosmovisão, a sua respectiva perspectiva do que é a vida humana com dignidade. Enfim, girei para tentar dar uma resposta longa para uma pergunta que era complexa, né? É uma pergunta muito complicada, porque a gente acaba caindo na questão sobre o que é humano, né? E aí a dignidade da pessoa, né? O que a gente considera como uma pessoa. E você pode pegar várias culturas em que, por exemplo, rios são pessoas, então eles têm direitos. Ou então culturas em que empresas são pessoas, e as empresas têm direitos. A gente tem um choque aí, porque é fácil conceber que as empresas sejam pessoas numa perspectiva liberal, né? Mas é difícil aceitar que um rio seja uma pessoa que tenha sua dignidade, seus direitos, até de livre curso, etc. Né? Mas eu acho que eu queria te perguntar sobre como você fez a contextualização específica na América Latina do seu projeto, porque você coloca claramente a necessidade de um diálogo intercultural. E você foi fazer esse diálogo intercultural, né? E você buscou esse horizonte de pensar a América Latina, né? O que você traz de específico em relação aos direitos humanos na América Latina? Como é que você fez essa recontextualização? Bom, eu queria enfrentar a concepção teórica tradicional, liberal de direitos humanos, que é o que orienta hoje o sistema interamericano de direitos humanos, né? O sistema interamericano, ele é parte da OEA, Organização dos Estados Americanos, carinhosamente batizado pelo Che Guevara como o Ministério das Colônias dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem uma comissão interamericana que fica em Washington, que fez historicamente o papel de Ministério Público dos Direitos Humanos, de filtragem, né? Nenhum caso que ia para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica em San José da Costa Rica, deixava de passar pela comissão em Washington, né? Então, era só a comissão que podia oferecer denúncias de estados na Corte Interamericana. Isso mudou recentemente, agora organizações de direitos humanos e indivíduos podem entrar com denúncias na corte, mas a comissão continua tendo um protagonismo, um papel importante. E o detalhe é que os próprios Estados Unidos não reconhecem a autoridade do sistema interamericano, nem da comissão e nem da corte, né? Então, é uma contradição evidente. Os Estados Unidos eles se colocam como os guardiões dos direitos humanos no mundo, mas eles não aceitam ingerência de nenhum organismo internacional sobre a sua soberania interna, inclusive em temas de direitos humanos, de violação de direitos humanos, né? Então, eu queria enfrentar essa concepção teórica e essa arquitetura institucional, porque eu parti da noção de que, além de uma outra concepção de direitos humanos, não eurocêntrica, nós precisávamos de uma nova institucionalidade dos direitos humanos, que passaria por um sistema latino-americano de direitos humanos, sem os Estados Unidos, sem a ingerência dos Estados Unidos, né? Então, para isso, eu vislumbrei na CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, criado ali, né, desenhado pelo presidente Hugo Chávez, né, e pelo comandante Fidel Castro, e que foi recebido pelo México e depois abraçado por vários outros países latino-americanos, e desde a época de Bolívar, que nunca que os estados latino-americanos tinham se reunido sem a presença de um representante de Washington. E isso aconteceu na fundação da CELAC, né? Acho que foi, se eu não me engano, lá pelo ano de 2010, 2011 ou 2012. Eu parti da perspectiva, no meu trabalho de campo, né,
de realizar entrevistas com militantes de movimentos sociais ligados a uma articulação continental de movimentos chamado ALBA Movimentos Sociais, né? A ALBA é a alternativa dos povos bolivarianos de Nuestra América, né? E a ALBA é uma articulação de estados da América Latina e do Caribe, né? Que envolve a Venezuela, que lançou a ALBA, né? Nos tempos do Hugo Chávez, que tem a participação do México, não, de Cuba, da Nicarágua, da Bolívia, do Equador, num determinado momento, de vários países do Caribe, com os quais a Venezuela tinha um tratado, né, de comércio dos povos, muito baseado no petróleo, mas também de intercâmbio cultural, filosófico, acadêmico, etc. Então, a ALBA, que nasceu como um tratado entre países, ela incentivou a formação da ALBA Movimentos Sociais, que é uma articulação continental de vários movimentos sociais de vários países, que aqui no Brasil é encabeçado especialmente pelo MST, mas que vai ter os piqueteiros da Argentina, que vai ter o cooperativismo de moradia do Uruguai, o cooperativismo de trabalho do Chile e o movimento estudantil também, movimentos indígenas do Peru, movimentos indígenas e de mulheres da Bolívia, sindicalistas da Venezuela, sindicalistas do Equador, o movimento campesino da Colômbia, o movimento estudantil do México e o movimento campesino também do México, etc., etc. Então, eu procurei acompanhar o nascimento da ALBA Movimentos Sociais, né? É uma articulação que nasceu no ano de 2012, lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, que é a escola do MST em Guararema, no estado de São Paulo. Lá estavam militantes e dirigentes de movimentos sociais de vários países latino-americanos, e a partir daí eu comecei a estabelecer contatos com esses militantes, né, e fiz uma volta pela América do Sul, né? Não consegui ir nos países da América Central, só consegui ir, enfim, fiquei no meu tempo no México, eu também tive a oportunidade de dialogar com esses militantes, e eu compreendi que os direitos humanos, né, eles não fazem parte do discurso desses militantes, desses movimentos sociais, em princípio, mas uma série de direitos que eles afirmam são reconhecidos como parte desse arsenal de direitos humanos que fazem parte hoje dos tratados internacionais e da concepção de direitos humanos de primeira, segunda, terceira, até uma quarta, uma quinta geração, os teóricos já falam que existe, né? Então, quais seriam esses direitos? Seria, sobretudo, o direito à terra, o direito ao território, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à própria cultura, né? E ao respeito por parte dos Estados em relação à especificidade dessas culturas, né? Enfim, eles reivindicam direitos relacionados aos modos de vida comunitários deles e também a direitos relacionados à garantia de uma vida humana com dignidade, que é entendida como uma vida humana com saúde, com educação, com o respeito à mãe natureza e o direito ao trabalho, entre vários e vários outros direitos. Mas que, né, uma constatação que eu cheguei, eles não usam o vocabulário dos direitos humanos. Eles usam o vocabulário deles próprios, da comunidade da qual eles fazem parte, né? Que, ora, reivindicam o direito ao meio ambiente, ora, reivindicam o respeito à Pachamama, né? E aí a gente tem que entender a profundidade
dos significados de cada um desses direitos que são afirmados por eles, né? Até porque, como você mesmo falou, não são direitos apenas das pessoas individuais, né? Mas são direitos das coletividades, são direitos da natureza, são direitos das entidades que fazem parte da Pachamama, né? É o direito dos rios, das florestas, dos animais e de todos os entes que compõem aquilo que nós chamamos de natureza, né? A sua tese foi de 2015, já se vão 8 anos. Nesse tempo, o mundo ruiu mais um pouco, né? A gente teve algumas rachaduras aí, e alguns discursos autoritários vieram à tona e são parte hoje do debate. Eu acho que o contexto que a gente tinha em 2015, hoje a gente tem até saudade da situação em alguns aspectos, né? Porque a gente tem muitas transformações autoritárias e transformações de discurso que vão na contramão daquilo que a gente esperava que fosse, né? Esse discurso o refrão, é bom de partir dos refrões populares para questionar, né, o discurso do direitos humanos para humanos direitos se tornou mote de campanha, né? E cada vez mais a gente viu o fechamento de identidades, uma espécie de tribalismo, porque você vota na identidade que você tem, não importa o tanto o discurso da pessoa, mas você fala, não, vou votar na pessoa porque eu sou de tal religião, ou minha identidade sexual é essa, eu não abro mão. É como se você se reafirmasse e tivesse um fechamento nessas questões, né? E você acaba criando uma amálgama de ressentimento que vai conduzindo uma formulação política, né? Eu acho que eu queria que você comentasse um pouco como você viu essa transformação, porque é a transformação do seu trabalho também, né? Nesse tempo. Como que você vê os horizontes dos direitos humanos hoje? De fato, o meu trabalho foi desenvolvido entre 2011 e 2015, em que a gente vivia ainda o que o professor Henrique Dussel chamava de primavera dos povos latino-americanos, né? Nós tínhamos Hugo Chávez na Venezuela, nós tínhamos Fidel Castro em Cuba, Evo Morales na Bolívia, Lula e Dilma no Brasil, Néstor e Cristina Kirchner na Argentina, a Michelle Bachelet no Chile, etc, etc, né? E depois a gente teve uma reação, né? A gente teve um golpe no Brasil, teve um golpe na Bolívia, Macri na Argentina, Pinheira no Chile, enfim, uma regressão, né? Mas hoje a gente vê um novo impulso, talvez uma segunda primavera dos povos latino-americanos. Mas isso tem muito a ver com a situação global, Marcos, na minha leitura, né? E a situação global que eu vejo é de uma decadência do Ocidente, né? E essa decadência ela faz com que as classes dominantes na Europa e nos Estados Unidos elas se tornem mais violentas e elas recorram a grupos políticos de extrema direita como uma tentativa de resposta aos desafios que outras civilizações estão impondo ao mundo ocidental. Então, com a emergência de uma China, né, que é o país que mais cresce no mundo nos últimos 30, 40 anos, que está se tornando uma nova potência global, com a reorganização da Rússia, que passou por aquele período de desmonte da União Soviética, de adesão à cartilha neoliberal do Banco Mundial, do FMI, com agora um descolamento da Índia em relação aos Estados Unidos e à Europa, com a África olhando com muito interesse, né, para parcerias comerciais com esses países. O Irã, que desde a Revolução dos Ayatollahs se tornou um inimigo dos Estados Unidos e os Estados Unidos não conseguiram o câmbio de regime, né? Que acontece? Esses povos eles têm se fortalecido, eles têm se unificado
contra o Ocidente, contra os Estados Unidos e os seus vassalos europeus. E a resposta que os Estados Unidos e a Europa estão dando a isso é de um fechamento e de uma espécie de refeudalização. Uhum. Eu queria lembrar de um conceito do Darcy Ribeiro, que ousou enfrentar lá no processo civilizatório a tese de muitos marxistas dogmáticos, eu diria, nem ortodoxos, né? De que o feudalismo seria um modo de produção superior ao escravismo antigo. E o Darcy Ribeiro é um dos primeiros a falar que o que houve na Europa Ocidental foi uma regressão feudal, ou seja, não é um modo de produção, mas é o símbolo da decadência da Europa a partir da queda do Império Romano. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma espécie de refeudalização da Europa e também dos Estados Unidos. A política da Europa e dos Estados Unidos para os povos do sul global, América Latina, África e Ásia, sempre foi o colonialismo. Então, é a política da ocupação territorial, do militarismo, da imposição de um modo de produção econômica de mera exportação de commodities, e todos os países que tentaram fugir dessa cartilha, não necessariamente por uma via anticapitalista, né? Mas que fosse de um capitalismo nacional desenvolvimentista, sofreram intervenções. A gente tem as invasões norte-americanas na Guatemala, na Nicarágua, no Panamá, a Baía dos Porcos, que foi a tentativa de invasão de Cuba, que foi derrotada, o golpe que no Brasil, né, primeiro veio com as forças ocultas que levaram Getúlio Vargas ao suicídio, depois o golpe de 64, e agora, né, o golpe de 2016, com o apoio dos Estados Unidos, que estavam por trás do golpe na Bolívia, que estão por trás do fustigamento do regime bolivariano na Venezuela, que estão por trás da direita e da nova direita latino-americana. Então, houve um retrocesso no campo dos direitos humanos e que só prova essa tese de que o Ocidente ele abandonou os direitos humanos, o discurso sobre os direitos humanos, porque a prática dos direitos humanos já não ia muito bem no caso dos países ocidentais, mas agora o próprio discurso sobre os direitos humanos ele fica de lado, ele fica escanteado, não faz parte do vocabulário dessa extrema-direita global, o vocabulário dos direitos humanos. Então, nesse ponto, de fato, durante um certo momento, parecia que a minha tese ela tinha ido para a gaveta para não voltar nunca mais. Mas a história ela é feita de ciclos, ela é feita de ondas, de avanços e de retrocessos. E o que nós estamos vendo, não na Europa, porque a Europa e os Estados Unidos estão mergulhando cada vez mais nesse obscurantismo da falta de alternativa, e de uma extrema-direita que vai dominando tudo, conquistando tudo. Mas é dos povos do sul global que a gente está vendo a alternativa surgir. Então, na América Latina, uma segunda onda em que, veja bem, dois países que são sintomáticos, que estavam sob a hegemonia do Império e hoje não estão mais, México e Colômbia. Estão hoje sendo governados por governos de esquerda ou de centro-esquerda. O Lula saiu da prisão para a presidência da República Federativa do Brasil, que é um referencial na América Latina inteira. Infelizmente, o Brasil ainda conhece pouco a América Latina e o Caribe, dá as costas para a história dos hermanos latino-americanos e caribenhos, mas eu vi e eu dialoguei com esses militantes de movimentos sociais desses países
e eu cheguei à constatação de que o Brasil ele tem um peso continental gigantesco. Então, eu diria que nós estamos numa segunda primavera latino-americana nesse momento, né? Que pode ter um novo ciclo de retrocessos, de derrota, enfim, a história não está dada, a história não está contada, né? Mas nós estamos nesse momento, nesse segundo ciclo, que nós ainda não sabemos se vai ser tão poderoso quanto aquele primeiro, né? Mas nós sabemos que é um segundo ciclo. E a África, ela está, nesse momento, num processo muito especial, porque ela teve aquela primeira onda, que foi a das libertações nacionais, que tiveram uma retaguarda estratégica da União Soviética, de Cuba, né? Da China um pouco menos, mas alguma coisa também, né? E com a queda da União Soviética e o mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos, a África ela foi posta de joelhos pelos Estados Unidos, pela Europa, e nesse momento em que o Ocidente ele perde espaço, né? E essas outras civilizações emergem, a África ela vê nisso uma oportunidade de se libertar de forma definitiva do jugo colonial e neocolonial e da dependência em relação a Estados Unidos e à Europa. E para nós, na América Latina, eu diria que também é uma oportunidade, porque pela primeira vez na nossa história, nós aqui no Brasil, por exemplo, que fomos primeiro colônia de Portugal, depois uma neocolônia da Inglaterra, né? A gente se tornou independente politicamente, mas não soberanos, né? E não independentes em termos econômicos. Caímos na dependência da Inglaterra, depois caímos na dependência dos Estados Unidos. Nós estamos num momento único da história do mundo e da nossa história, em que povos não europeus, que não têm no seu DNA, na sua prática histórica, a política colonialista, né? A possibilidade de estabelecer parcerias soberanas com esses povos não europeus e não coloniais, para que pela primeira vez na nossa história a gente seja realmente soberano e independente. E que a gente possa, ao invés de importar uma concepção europeia, ocidental, liberal de direitos humanos, que a gente possa formular uma concepção nossa, uma concepção latino-americana, uma concepção africana, uma concepção árabe, uma concepção chinesa, indiana, do que é a vida humana com dignidade. Que em alguns povos pode ser chamado de direitos humanos, em outros povos pode ser chamado de outra coisa. Eu fiquei lembrando de um desenho, eu acho que você vai lembrar dele também, mas os mais jovens não vão reconhecer aquele desenho Tropas Estelares, que passava na Globo de manhã, depois foi filme, e era sempre um grupo lutando contra os insetos que invadiam tudo, né? E acho que tem uma passagem num filme, se eu não me engano, que de repente eles têm um sinal de que os insetos estão se comunicando, ou seja, os insetos têm linguagem, os insetos pensam e o pessoal corta, censura essa comunicação e o valor ideológico de toda a série se apresenta, né? Porque são sempre aquela coisa de você não pode reconhecer o outro como um igual, você não pode reconhecer essa diferença e gerar comunicação, senão a guerra perde o sentido e você se mostra como fascista, né? Eu estou buscando essa história do Tropas Estelares para a gente pensar nos limites também do diálogo habermasiano. Vamos falar do Miroslav Milovic. Eu acho que você tem um diálogo com ele e ele é um testemunho dessa possibilidade de tentar construir uma autonomia semântica, né? De pensar a partir de outros lugares e outras posições. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu diálogo com ele, porque é um diálogo incompleto, inconcluso, mas é um diálogo que eu acho que continua, né? Excelente a lembrança do meu querido camarada Miro. O Miro, eu conheci ele no doutorado que eu fiz na UNB, né? Professor de filosofia política, no mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Direito da UNB,
E tudo que eu fui atrás da Escola do Direito Achado na Rua, na UNB, né? Eu sou um admirador das obras do professor Roberto Lira Filho, do José Geraldo Souza Júnior, do Alexandre Bernardino Costa e outros, né? Não conhecia o professor Miroslav e tive a grata surpresa de ter aulas de filosofia política com um filósofo que se dispôs e ousou pensar sobre o comunismo. Hoje em dia, né, que o comunismo é tão demonizado, estigmatizado, e numa faculdade de direito do porte como é o da UNB, né, com grandes sumidades, ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ e outros tribunais superiores, etc. É uma casa muito plural, que tem neoliberais, tem keynesianos, tem marxistas, tem descoloniais, pós-coloniais, etc. Uma casa muito rica, e tinha, né, um comunista, Miroslav, que foi orientado na tese de doutorado pelo Karl Appel, né? E Appel foi um filósofo da segunda geração, ele né, ainda é vivo, um filósofo da segunda geração da Escola de Frankfurt, que dialogou com o Henrique Dussel. Então, Dussel, ele chamou Habermas para um diálogo, Habermas não aceitou, né? Mas o mestre de Habermas, que foi Appel, aceitou o diálogo com Dussel, e Appel foi professor, orientador do Miroslav, assim como Dussel foi meu professor, meu orientador. Então, o diálogo que eu tive com o Miro, ele tem um pouco dessa nuance, mas tem uma outra, que é o fato de que o professor Miroslav, que começa na filosofia muito ligado às ideias da segunda geração da Escola de Frankfurt, especialmente Appel e Habermas, né? Ele, com o avançar do tempo, né? E ele, como um iugoslavo de origem étnica sérvia, né? E que viu os horrores da guerra da Iugoslávia e de como um país comunista ele mergulhou na guerra civil de uma disputa interétnica, né? E por etnicidades que são muito mais antigas do que a história da Iugoslávia, porque a Iugoslávia é uma invenção comunista do século XX que conseguiu juntar Bósnia, Sérvia, Croácia, Montenegro, etc., etc., né? Ele viu na guerra da Iugoslávia os limites do diálogo habermasiano, né? Então, esses limites eles já estão na filosofia do Henrique Dussel, porque enquanto Habermas ele idealiza uma situação ideal de fala, né? Numa perspectiva que é contrafactual, ou seja, ela não está no mundo empírico, ela não está no mundo dos fatos. E a partir dessa filosofia transcendental, né, que ele reivindica a partir do neocantismo do Appel, né? Enfim, Appel é o primeiro na Escola de Frankfurt a reivindicar o retorno de uma filosofia transcendente que fala numa situação ideal a partir da qual nós medimos a condição real de fala, né? O Dussel ele vai fazer um caminho contrário, porque ele vai falar que nós temos que teorizar, filosofar sobre a situação concreta de fala e não a situação ideal. E a situação concreta de fala, ela parte da opressão, ela parte da exploração. Logo, o diálogo ele tem que ser estabelecido entre as vítimas, porque as vítimas são concretas, né? De uma situação de opressão que também é concreta. E é a partir do consenso crítico das vítimas de um determinado sistema que são elaborados os projetos políticos, as utopias, os projetos de libertação. E esses projetos eles são colocados, então, em prática, né? E esse projeto de libertação é o projeto de certas vítimas que lutam para se libertar e que, quando vencem na sua luta, elas transformam o regime, né? Então, não é a mera inclusão do outro, habermasiana, né?
porque a inclusão do outro ela pressupõe um sistema estabelecido que se abre para incluir o outro e não para transformar a si mesmo, para não transformar ao sistema estabelecido. Né? Ou seja, é uma postura, a do Habermas, de quem fala desde o ponto de vista do sistema e que propõe que o sistema se abra para dialogar com o outro e incluir o outro. O Dussel ele está partindo de vítimas concretas que se propõem a transformar o sistema e não ser incluídos no sistema. Né? Então, essa é a postura do Dussel. A perspectiva do Miro, depois que ele rompe com a escola de Frankfurt, né, da segunda geração neocantiana de Apel e de Habermas, é a de dizer que nós temos que buscar a potência desses oprimidos. Exatamente desses oprimidos, e ele vai encontrar na filosofia do Antônio Negri a principal referência para pensar nessa potência. Negri é um marxista que, ao invés de buscar as ideias de Hegel, né, ou as ideias do materialismo de Feuerbach, que eu procurei enfatizar na minha tese, né, os marxistas, de um modo geral, esqueceram Feuerbach e a importância do materialismo de Feuerbach para a perspectiva marxiana. O Tony Negri ele vai buscar na filosofia de Spinoza um diálogo com o pensamento de Marx e, sobretudo, a noção de potência na filosofia spinoziana, né? Negri vai encontrar no conceito da multidão essa potência. Então, e aí, né, tem diálogos e diálogos críticos entre a perspectiva de Dussel e a perspectiva de Negri. Porque se no Negri a multidão é um povo sem rosto e que detém a potência de transformação do sistema estabelecido, em Dussel não se trata de uma multidão que é um povo sem rosto. Se trata do povo propriamente dito, que é o povo brasileiro, que é o povo argentino, mas que também é o povo aimara, que é o povo mapuche, que é o povo mandinga, que não é um povo sem rosto, que não é um povo sem história. Eles não são monstros, como dizia o Negri. Eles são povos belíssimos, que têm o seu próprio rosto, e o desafio é a da construção de uma intersubjetividade concreta e crítica em que os vários rostos eles se colocam no face a face, lembrando que Dussel é um adepto da filosofia do face a face de Emmanuel Levinas, né? E é no diálogo que respeita a alteridade do outro enquanto absolutamente outro, enquanto distinto, que é aquele que pode falar o impossível para mim, né? E eu tenho que me esforçar para entender o mundo do outro, a visão de mundo do outro, que não é o mero diferente, e sim o distinto, a partir dessa compreensão do outro como outro, né? Em que eu entendo o mundo do outro, o outro entende o meu mundo, que nós podemos concretamente sedimentar um projeto de transformação do mundo, que é uma hiperpotência na filosofia política do Henrique Dussel. Porque a potência ela está no sistema, na noção de Dussel. Nas vítimas está a hiperpotência, que vai transformar o sistema. Né? E a hiperpotência, ela transformando o sistema, faz com que esse sistema tenha uma nova institucionalidade, né? Uma nova potestas. Então, são três conceitos da filosofia do Dussel: a potestas, o poder estabelecido; a potência, que era o poder originário que gerou a potestas, mas essa potestas ela gera vítimas. Essas vítimas são os oprimidos, que formam uma hiperpotência que transforma a potestas. Né? Então, contra o estado de sítio, contra o estado de emergência,
de um governo argentino na crise econômica de 2001, né, em que o governo manda todo mundo ficar dentro de casa, o povo vai às ruas como hiperpotência e fala que se vaiam todos, que todos saiam e que a gente construa um novo sistema, uma nova institucionalidade. Não aconteceu na Argentina, mas aconteceu na Bolívia com a nova Constituição, aconteceu no Equador, aconteceu na Venezuela, enfim, temos várias experiências históricas que mostram que isso de fato aconteceu. Então foi esse o diálogo que nós estabelecemos, né? Miro com muitos pés atrás em relação à influência levinasiana da filosofia de Dussel, né? Mas nós dois, como dois camaradas que queriam chegar ao topo da mesma montanha, nós escolhemos caminhos diferentes, né, para chegar no topo da mesma montanha, que é a montanha do comum. O comunismo, ele na verdade é o regime social, o regime político da produção do comum, do respeito ao comum, né? Então, e esse é um tema que está trabalhado lá no livro do Negri, que é o Commonwealth, né? E ali, enfim, ali, se a Multidão é uma obra bastante criticável, Commonwealth já é uma obra mais interessante, né? Em que há uma maior harmonia entre as ideias de Dussel, as ideias de Negri, as minhas ideias, as ideias do professor Miroslav. Tem um ponto que é incontornável, que é importante, no Compêndio de Filosofia Africana, há um artigo do Walter Mignolo, ele se refere assim, nós da filosofia latino-americana, homens brancos de meia idade. E é um ponto que é incontestável, assim, é uma onda, né? Como é que essa autoimagem tem sido questionada? Que autores têm feito essa leitura a contrapelo? Porque a gente fala de outras vozes, e essas vozes começam a ganhar protagonismo também, né? Independente, né? E eu acho que é importante também apontar quais as fontes que as pessoas podem procurar para sair dessa imagem de pessoas brancas que teorizaram a filosofia na América Latina, homens brancos de meia idade, e não deram, geralmente outras vozes não aparecem como da filosofia latino-americana, né? Essa é uma questão interessante, porque eu acho que ela diz mais sobre o ambiente universitário, e a Uhum. universidade é uma instituição europeia, eurocêntrica, né? Ela nasceu antes da modernidade, mas ela se tornou uma ferramenta da colonialidade do saber na modernidade, do que propriamente sobre o giro descolonial, porque o giro descolonial ele parte de uma noção que é apontada pelos povos ameríndios desde o início da conquista da América, desde a colonização da América, né? Então eu diria o seguinte, que o pensamento descolonial acadêmico ele é branco, ele é majoritariamente masculino, ele está sobretudo nas universidades, mas ele vem reconhecer a validade filosófica, se é que isso seria necessário, acho que esse é um debate importante que a gente tem que fazer, mas ele vem reconhecer a validade do pensamento originário dos povos de Nuestra América, né? Então, eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional de filosofia e libertação no México, em que havia vários trabalhos que refletiam sobre a filosofia por trás do Popol Vuh, que é a espécie de Bíblia e de constituição ao mesmo tempo dos povos maias, do sul do México e da Centro-América, né? Então, há uma filosofia descolonial dentro do Popol Vuh. Há uma filosofia descolonial dentro do pensamento político do Guamán Poma Jayala, que é um indígena mestiço e que formula uma filosofia política lá no período colonial, né, em que ele coloca as diferentes etnicidades que dariam legitimidade para o rei da Espanha, mas o rei da Espanha visto como uma espécie de rei inca,
o novo rei Inca daquele novo regime estabelecido, né? Ou seja, o pensamento descolonial ele está hoje nas comunidades populares, ele está nas etnias indígenas, ele está no pensamento das etnicidades africanas, né? Ele está no sul global, de um modo geral, e ele está mais fora da universidade do que dentro da universidade. O que entra na universidade é aquilo que a universidade, enquanto instituição burocrática, ocidental, abraçada pela modernidade, machista, racista, sexista, etc., ela consegue assimilar, né? E é claro que a universidade tem se aberto nos últimos anos pela pressão dos movimentos sociais, mas essa pressão ainda tem gerado uma mudança muito superficial. Então, ainda são poucos os professores e professoras indígenas, negros e negras, mulheres, LGBTs, que entraram dentro da universidade e que conseguem trazer essas bases do pensamento descolonial. E aí o resultado é que esses homens brancos, né, e que bom que pelo menos esses homens brancos eles se abriram à possibilidade de dizer que há saber fora da universidade e que a base do pensamento descolonial está justamente nesses saberes que estão nessas comunidades dos sem terra, dos sem teto, dos indígenas, dos quilombolas, dos ciganos, entre tantos outros. Eu acho que talvez o lugar do Mignolos também tenha a ver com essa formulação, porque acaba que ele está nos Estados Unidos também. Então, você fica com essa coisa da representatividade como a proporção neoliberal, tentativa de embargar essas vozes também dentro do jogo de uma representatividade individualista, né? Mas eu acho que a gente fez um percurso bacana e eu sei que a gente vai continuar dialogando e a gente vai ter essa porta aberta sempre para continuar dialogando aqui no podcast. Então, eu vou partir para as 3 perguntas que eu faço para todos os entrevistados. São perguntas simples, né? A primeira é: o que é filosofia? A filosofia, ela é o saber sobre o saber, ela é o saber sobre o mundo, ela é o saber sobre os povos, ela é o momento do saber mais livre que, enfim, o Ocidente conseguiu produzir. Eu entendo a filosofia como uma construção ocidental, mas ao mesmo tempo há outras formas, né, de saber não ocidentais que podem ser chamadas de filosóficas também, né? Então eu penso a filosofia como um modo de saber que é o mais livre, mas que ao mesmo tempo pode ser apreendido numa gaiola, como aconteceu com o positivismo e com a filosofia analítica, enfim. Mas ela tem uma potência gigantesca, então é essa forma como eu entendo a filosofia. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Henrique Dussel, porque, assim, eu considero Dussel o maior filósofo vivo da América Latina e do mundo, né? Não é pouca coisa. Vejo ele como maior do que Agamben, do que Negri, do que Deleuze, Guattari, Derrida, etc. E é uma pessoa assim que é de uma humildade, de um trato humano muito muito impressionante, sabe? É uma pessoa que é aberta às críticas, que é aberta ao diálogo, né? Que dialoga com um entusiasmo, que está completando aí seus 90 anos e segue produzindo. Tem uma obra impressionante. É muito raro ele repetir coisas nas obras seguintes, ele está sempre avançando, é um caminho. Você vê claramente que é um caminho em que ele partiu de um lugar, ele aprendeu,
ele revisou, né? Ele tinha uma certa opinião sobre Marx, ele reviu, ele tinha uma certa opinião sobre vários autores, então é uma pessoa aberta, e é uma pessoa que lá em 2008 ele reviu uma tese importante dele, que é a tese sobre o momento em que a Europa se torna o centro do mundo, né? Então, Dussel, para mim, é uma referência em vários aspectos. Eu não sei se com essa resposta você respondeu a última questão das três, que é qual o seu filósofo ou filósofo favorito de todos os tempos? Olha, Dussel está ombro a ombro com Marx. Marx é o nosso célebre desconhecido na filosofia, né? Porque uma parte da minha tese foi um esforço de tentar mostrar a importância de Feuerbach no pensamento de Marx, né? Nós temos uma filosofia marxista que puxa para Hegel, tem uma sociologia que puxa Marx com Weber, a gente tem Negri que tenta combinar Spinoza e Marx, e acho que falta alguém para mostrar a importância de Feuerbach e do materialismo de Feuerbach no pensamento de Marx. O Dussel ele ousou tentar mostrar uma certa ligação da filosofia de Schelling com Marx, né? A filosofia da criação de Schelling, a filosofia do negativo, da negatividade, que muitos marxistas entenderam como um mero obscurantismo, e que Dussel viu ali uma filosofia da criação em Schelling e que vai aparecer indiretamente em Marx, né? E eu fiz um trabalho de mostrar a importância do materialismo de Feuerbach, que não é simplesmente a inversão da filosofia que estava de cabeça para baixo para colocar de cabeça para cima, que os marxistas falam, né? É um rompimento com o dualismo. O dualismo é a perspectiva que separa corpo e alma, que separa o concreto do ideal, né? E o materialismo de Feuerbach portanto, também o materialismo de Marx, ele busca superar esse dualismo, né? A dialética, ela não é simplesmente partir do concreto, do material, para então chegar no mundo das ideias, entendendo as ideias como reflexo do mundo material, né? Essa é uma concepção ainda dualista. O materialismo, de fato, é uma concepção unitária, antidualista, que não aceita a separação entre o material e o espiritual, entre o material e entre o concreto e a ideia. Tá tudo junto e misturado, né? E nesse processo, então, eu diria que Marx é um célebre desconhecido. Marx é um cara que também foi aprendendo ao longo da sua vida. Durante a década de 1850, Marx foi aprendendo que ele ainda era um tanto hegeliano na sua concepção da história, né? Isso fez com que ele mudasse completamente a postura dele, de um cara que no começo de 1850 comemorava a vitória dos norte-americanos sobre os mexicanos, a conquista do ouro da Califórnia, a conquista do ouro pelos ingleses na Austrália, massacrando os aborígenes. Ele dizia, não que ele comemorava, mas que era um mal necessário para o avanço da civilização, do progresso, etc. Mais ou menos como a filosofia da história de Hegel, né? E que levava ele a dizer a Irlanda é uma nação dominada pela Inglaterra, ela só se libertará quando a Revolução Proletária acontecer na Inglaterra. 10 anos depois, Marx escreve em cartas: mudei completamente de opinião. Hoje eu acho que a revolução na Inglaterra só acontecerá quando a Irlanda se libertar do jugo da Inglaterra, né? E enquanto boa parte dos marxistas até hoje acha que a libertação do sul global
depende da revolução no centro do capitalismo, que era o que Marx, lá no começo de 1850, pensava, o Marx, que escreveu o Capital, ele já entende que a Inglaterra só fará a revolução, que o centro do capitalismo só fará a revolução quando a periferia se libertar. E a história deu razão para esse Marx, que escreveu o Capital, que é o Marx que já acha que a revolução no centro do capitalismo só vai acontecer quando a periferia se libertar. E a história do século XX e a história do século XXI tem sido a história da luta da periferia pela libertação. Então, eu não espero uma revolução no centro do capitalismo antes da libertação do sul global, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, para mim, seriam Marx e Dussel, né? Tá ótimo. Eu queria pedir indicações. O que você indica para os nossos ouvintes de livro, música, filme, que você quiser indicar? Olha, para não dizer que eu não falei das mulheres, né? Que com certeza eu vou ser criticado aqui, eu queria indicar o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, né? É uma leitura marxista e ao mesmo tempo, não é aquele marxismo dogmático sobre a acumulação primitiva dos corpos das mulheres pelo capital, na modernidade e no capitalismo. Então, é uma obra, eu diria, fundamental. Também adoro Frantz Fanon. Os Condenados da Terra trazem aquele espírito de luta do acadêmico, que não é meramente um teórico de gabinete, de ar-condicionado, né? E que não coloca nenhuma esperança no colonizador, no europeu, né? Nos povos dominadores. A esperança ela está toda depositada nos povos do sul global. Também quero indicar a poesia do Vinícius de Moraes, O Operário em Construção, né? Porque entendo que a luta ela passa pela consciência do oprimido, e é só no momento em que o oprimido toma consciência da injustiça da sua situação, da sua condição concreta, que ele passa a negar as propostas indecorosas dos seus senhores, né? E dizer não, e se libertar do jugo e lutar pela sua libertação. Como filme, eu recomendo Jovem Marx, que é a história, né, desse momento do estalar, né, daquele filho de classe média, de judeus remediados, né, mas que acaba fazendo uma opção de classe e paga muito caro por isso, né, em vários aspectos. Como música, eu gosto muito da música brasileira, né? Então, e sou muito eclético, então queria indicar os Racionais, queria indicar também um Luiz Gonzaga, o espírito do povo do Nordeste, né? Apesar de letras contraditórias, trajetória contraditória, mas o Gonzagão, ele traz o espírito do povo do Nordeste. Falar de um Belchior também, Chico César, Geraldo Azevedo, enfim, nossa cultura brasileira ela é muito rica, então tem todos esses músicos populares aí que o povo gosta, né? E que trazem letras que falam um pouco da vida do povo, das agruras e também das vitórias e das alegrias. Para quem quiser se aproximar do Henrique Dussel, qual o texto que você indicaria para início? Porque a gente vai ter que fazer uma conversa só sobre ele. Eu acho que a gente ficou devendo isso também. E depois eu quero marcar isso com você, mas eu acho que é uma pergunta importante, já que você fala dessa virada do pensamento dele recente. Se a pessoa quiser se aproximar dele, qual o trabalho que você indica? Olha, eu começaria pela Filosofia da Libertação, que é uma obra de em torno de 100 páginas, não é muito longo. Ele escreveu logo depois que ele sofreu o atentado à bomba pela extrema-direita argentina e se exilou no México e perdeu boa parte dos livros dele, né? Então, ele escreveu, sem os livros, uma obra que traz as 6 categorias centrais da filosofia da libertação.
Também, então, assim, eu começaria por essa obra, depois eu leria 1492, O Encobrimento do Outro, que é a leitura histórica, né, de uma outra forma de ver a modernidade, e eu partiria, então, para a Política da Libertação, o volume 1, que é a História Mundial e Crítica, né, que é um catatal de 600 páginas, em que ele vai falar da filosofia política dos ocidentais, né, mas também dos árabes, de Confúcio, dos chineses, etc. E ali está o momento dessa última virada dele. O Dussel tem várias viradas, né? Então, assim, eu já topo desde já essa conversa só sobre o Dussel, porque ele era um heideggeriano que virou a partir do Levinas, aí ele era meio antimarxista, ele virou nos anos 80 lendo as obras de Marx no original, aí ele vira de novo quando ele dialoga com Apel nos anos 90, aí ele vira de novo com Günter Frank e essa nova leitura sobre o momento em que a Europa se torna centro do mundo. Então tem pelo menos essas 4 viradas aí, 5. Então essas seriam as 3 obras para ter um entendimento mínimo sobre o conjunto do pensamento dele. Eu acho que a gente precisa muito conversar sobre teologia da libertação também, assim, a ideia de teologia no Brasil precisa ser pensada, a gente precisa, de alguma forma, levar em conta o que forma valores no Brasil e trazer propostas que sejam construtivas. Eu acho que a dimensão teológica não pode ser esquecida nesse sentido, o lugar dela, né? Porque senão a gente vai dar espaço só para uma crítica, uma negatividade que não chega às pessoas, né? Mas eu vou indicar também o Comunidade de Diferença, do Miroslav Milovic, que eu acho que ele foi um dos personagens da nossa conversa. Algumas coisas do que o Diego falou, se você procurar os artigos dele na internet, você vai encontrar ele, tanto a tese dele de doutorado, a Reinvenção dos Direitos Humanos pelos Povos da América Latina, para a Nova História Decolonial, desde a praxis da libertação dos movimentos sociais. Você vai encontrar na tese dele muitas das coisas que a gente falou hoje, mas ele tem textos também que vão recontextualizar, por exemplo, o próprio Marx, que ele falou dessa superação, de como Marx supera a sua relação com Hegel, né? Os 2 momentos que ele faz essa superação. Então, eu acho que é interessante vocês irem atrás do texto do nosso entrevistado também para aprofundar um pouco mais, né? E queria agradecer ao Diego por essa possibilidade de diálogo. Espero que a gente continue conversando. E eu acho que, para o pessoal da filosofia, na formação em filosofia, geralmente a gente não estuda Marx. Marx não faz parte do repertório da filosofia, né? E é muito estranho também quando a gente vê que o direito também não te dá essa formação de muitas coisas. A pessoa tem que ir atrás, né? Então, que a gente estimule as pessoas para irem criar caminhos também, né? Eu que quero agradecer pelo convite, viu, Marcos? É uma honra estar nesse podcast seu aí, que é um sucesso estrondoso, e me colocar à disposição para a gente continuar dialogando. De fato, esses são autores que são pouco discutidos, tanto no direito quanto na filosofia, né? E a nossa tarefa é resgatar eles, porque eles têm um potencial crítico que para nós é fundamental para pensar o direito, para pensar a filosofia como formas de saber que podem servir tanto para oprimir quanto para lutar pela libertação, né? Sempre reconhecendo o protagonismo dos povos, mas acho que a gente tem uma tarefa fundamental, que é a produção teórica, a produção científica, filosófica, para a gente poder refletir sobre aonde estão as potências ou as hiperpotências, né? E como elas podem ser canalizadas para a construção de um novo mundo, de um mundo descolonial e descolonizado, nos seus vários aspectos. Tá certo, muito obrigado. O episódio ainda não terminou, gente. A gente tem mais uma pergunta ainda pro Diego sobre a sua trajetória de formação intelectual, como ele se aproximou das questões sociais, mas eu queria deixar um recado para vocês.
o Murilo está providenciando a transcrição de todos os episódios do podcast Filosofia Pop, mas aí a gente precisa de voluntários para poder revisar essas transcrições para que a gente possa disponibilizar isso para o público também depois, né? Então, se você puder ajudar, entre em contato com a gente no e-mail contato@filosofiapop.com.br. Lembrando que esse episódio faz parte de uma série especial em parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética da Universidade Federal de Jataí. Vamos então para a nossa última questão para o professor Diego Diel, que ele vai falar um pouquinho sobre a sua formação, como ele entrou em contato com as questões sociais. Um abraço e muito obrigado por ouvir a gente, compartilhe, dê aquela força pra gente. É isso aí. Até! Eu acho que é interessante pegar esse mote do título do projeto, do mestrado, Direito e Desigualdade. Eu queria saber como que foi no curso de Direito que você começou a se aproximar dessas questões da desigualdade. Eu sei que você se vinculou ao movimento Passe Livre e algum grupo de reivindicações políticas mais radicais já na graduação, mas essa é uma questão, porque geralmente os cursos de Direito não têm essa abertura, né? Como que foi o seu encontro com essas questões que te mobilizam hoje, né? Então, Marcos, desde que era adolescente, eu nutria uma curiosidade, uma simpatia com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Uhum. E na universidade, eu tive a oportunidade, por meio da extensão universitária, de participar de um projeto de assessoria jurídica popular e também de um projeto de assessoria a cooperativas populares, né? Então, na assessoria jurídica popular, a gente desenvolveu trabalho em escolas públicas de periferia, lá em Curitiba, que é a minha cidade, e lá eu tive contato com o movimento Passe Livre. E no projeto de extensão de assessoria a cooperativas populares, nós tivemos contato com cooperativas de catadores de material reciclável e também com o cooperativismo do MST, que é muito forte lá no Paraná, no sul do Brasil, né? Tem experiências bem interessantes. Então, eu tive essa trajetória na graduação, né? Fiz estágio numa organização de direitos humanos bastante importante lá do Paraná, chamado Terra de Direitos, e eu segui carreira acadêmica depois, fazendo mestrado no Direito Ambiental na Universidade Federal do Pará. Foi uma mudança radical, né, do Paraná para o Pará. E logo depois eu fiz o doutorado na Universidade de Brasília, com uma tese sobre filosofia dos direitos humanos na América Latina. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Henrique Dussel, né? É um filósofo que eu estudo, que eu trabalho desde a minha graduação, e no doutorado eu tive essa oportunidade de fazer o doutorado sanduíche no México. Fiquei lá 9 meses trabalhando com o professor Dussel, né? E o tema do direito e desigualdades sociais, ele nasce também, né, não só pela minha trajetória pessoal, né, mas pelo perfil do curso de Direito da UFJ, que é um perfil de uma maioria de professores que tem uma leitura crítica do direito e comprometida com a concretização dos direitos humanos. Nas suas diferentes vertentes, né, tem orientações teóricas, linhas teóricas bastante variadas entre os docentes do nosso curso, né? E até essa sugestão, né, dessa área de concentração, direito e desigualdades sociais, ela veio do professor Hugo Luiz Pena Ferreira, que é um professor de leitura keynesiana na economia política, né? E que tem uma leitura do direito constitucional e do direito econômico e desse debate entre direito e economia numa perspectiva comprometida com a construção de políticas públicas para afirmação de direitos, né? Então, essa sugestão ela veio muito a calhar com o perfil desse grupo de professores e professoras, né? Que vão fazer uma leitura muito variada, né? Em relação à questão das desigualdades sociais. Alguns puxando mais para o aspecto de classe, de raça, de gênero, outros pegando pela questão
da construção de políticas públicas, fazendo uma reflexão crítica sobre a educação, sobre a saúde e outros campos de concretização ou de violação de direitos, né? E que desagam nessa realidade global das desigualdades sociais. Hoje em dia, até o FMI e o Banco Mundial falam de desigualdades, né? E a gente quer disputar esse discurso e essa análise, né? Porque se há um consenso sobre a desigualdade social ser talvez a grande mazela do mundo contemporâneo, né? O diagnóstico sobre as causas das desigualdades são muito variados e nós queremos fazer essa disputa teórica, né? E, enfim, mobilizando as várias ferramentas analíticas, filosóficas, para a gente poder discutir quais são as razões das desigualdades e, sobretudo, questionando a realidade local de uma universidade que está situada no sudoeste goiano, que é uma região em que predomina o agronegócio, enquanto um dos principais produtores de desigualdade social na nossa leitura. Né?